Boa tarde, sejam bem-vindos. Acho que vocês viram que o tema de hoje é a raiz da inimizade. Então, é um tema que está bastante em evidência hoje em dia, né? A questão da inimizade. Com essa questão política, polarização entre as pessoas, né? Então, tem havido muita discórdia, pessoas, mesmo que têm um vínculo afetivo de longa duração, mesmo familiares, havendo quebras por causa de questões políticas, né? Então, na verdade, aqui a gente não vai debater sobre política, a gente vai falar a questão da inimizade, porque o templo é um local onde a gente não fica acusando as pessoas, não é a nossa intenção apontar o dedo, falar que está certo, que está errado. Na verdade, a gente aponta o dedo para nós mesmos, para reconhecer a nossa própria mente, o nosso comportamento, avaliar. Então, é mais algo introspectivo do que algo para o exterior, porque sempre o exterior é um reflexo daquilo que acontece dentro. Então, o nosso trabalho aqui é examinar a nossa própria mente. Bom, então só pegando um gancho nessa questão, por exemplo, o Timóteo ele fez uma experiência essa semana. No perfil do Facebook dele, ele colocou um dia uma foto do perfil dele falando que ia votar nulo e que ele ia pagar a multa. Então, essa foi a experiência do primeiro dia. No segundo dia, ele colocou que ia votar no candidato A. E depois, no terceiro dia, que ia votar no candidato B. Então, cada dia, eu dei uma olhada lá nas fotos do perfil, o comentário do pessoal. Conseguiu ganhar inimizade com todos os lados, né? Então, o pessoal que viu que ele ia votar nulo, nossa, mas você não toma partido, tem que fazer alguma coisa, e já começaram a criticar, tal, nossa, você, tudo que é consciente, sabe, tem uma mentalidade que conhece, né, as coisas como operam e vai fazer isso. Aí ele não respondeu nada. Aí, no outro dia mudou, vou apoiar esse candidato. Aí quem estava de acordo com ele, todo mundo, parabéns, isso mesmo. E os outros, nossa, estou decepcionado com você. As outras pessoas colocaram um argumento para ele votar no outro. Então, e no terceiro dia, como é de se imaginar, já as pessoas que estavam apoiando esse candidato começaram, ainda bem que você mudou de opinião, né? E mais crítica em cima das outras pessoas. E ele só foi observando e não fez nada a respeito. Ele falou até que várias pessoas excluíram ele. Eu acho que é porque acharam que ele era maluco, né? Eu quase que eliminei porque achei que era um psicopata, mas essa questão para a gente ver que seja a posição que você tomar, você tem que fazer alguma coisa, você nunca vai agradar todo mundo, né? Então, isso vai estar sempre presente na nossa vida e a gente tem que ver o que nós estamos fazendo e o quanto dessa atitude nós estamos tendo em relação às pessoas ao nosso redor, se isso é realmente válido ou não, né? Então, essa é a proposta para a nossa conversa de hoje. Inicialmente, quando a gente fala de inimizade ou amizade, qual o critério de selecionar uma pessoa como amigo ou inimigo? Então, por isso que não tem sorvete aqui para brindar todo mundo, mas sim, são os dois potes que a gente faz na nossa vida social. Então, essas são as pessoas. Os nossos amiguinhos a gente coloca em um e nos nossos inimigos a gente coloca em outro. A gente vai selecionando as pessoas dessa forma. Então, amizade e inimizade. Então, qual o critério para colocar as pessoas nesse potinho e qual o critério para colocar no outro? Será que é um critério objetivo ou algo subjetivo, algo modificável? Inicialmente, a amizade, né? Eu, com certeza, eu estou aqui, né? Eu mesmo. Depois, as pessoas que eu tenho maior proximidade. Então, a amizade tem a ver com essa conexão, você sentir próximo da outra pessoa, afinidade com as pessoas, afinidade de ideias, afinidades
as mais variadas, né? Mas, invariavelmente, são aqueles que a gente reconhece como meus. Meus amigos, minha família, meus. E aqui na inimizade a gente reconhece como outros, aqueles que não fazem parte do meu grupo. Então, a gente começa sempre a partir do eu. Então, o eu é o centro e aí a gente vai abrindo uma espiral e aí vai incluindo outras pessoas até o momento que a gente fecha, pronto, fechou a cerca, que daqui para fora são os inimigos. Na verdade, tem as pessoas neutras também, que ficam aqui em stand-by, enquanto elas não fazem nada nem a favor, nem a desfavor, são pessoas neutras. Mas qualquer coisinha que acontece, você já tem uma tendência a colocar ela lá ou aqui. Então, critério de proximidade familiar. Então, eu, meus pais, meus irmãos, as pessoas que têm esse vínculo familiar, então a gente considera as pessoas próximas no nível de sangue, né? Então, normalmente, até que a pessoa faça alguma coisa contrária a nós, eles estão aqui inclusos no potinho dos amigos, né? Dos afetos. Depois tem os amigos, aquelas pessoas que a gente escolhe, que não é laço de sangue, mas por afinidades, a gente sente uma proximidade, uma certa, como uma ressonância, a pessoa tem a mesma vibração, mesmas ideias, mesmos gostos. Então, essas pessoas a gente inclui no segundo nível da espiral de amizade. E aí, todas as outras pessoas que fazem algum favor, que eram desconhecidos, mas aí faz alguma coisa positiva, ou a gente vê, a pessoa tem a camiseta do meu time, então também está aqui, né? Está apoiando o mesmo candidato, então está aqui. Então, o que a gente faz? A pessoa está aqui, a nossa mente é taxativa, né? A gente vê uma qualidade positiva ou negativa e a gente coloca o rótulozinho na pessoa e depois a gente seleciona onde ela vai ficar. Então, a nossa visão, a pessoa pode ter muitas qualidades e pode ter poucos defeitos. Às vezes a pessoa tem 10 qualidades positivas e uma qualidade negativa. Então, de 11 são 10 contra 1. Mas essa qualidade negativa parece que sobressai sobre todas as qualidades positivas. E por causa daquele fato, já coloca aqui. Então, não é uma etiquetinha que a gente coloca, é como se pegasse a etiqueta e cobrisse toda a pessoa, não sobra mais nada para você ver. Quando você olha, já vem a reatividade e você já classifica aquela pessoa como negativa e está lá. Então, são aspectos, principalmente quando cutuca a gente, né, em alguma ferida, em algum ponto que a gente realmente... o nosso ego, ele não aceita aquilo, seja aspecto moral, seja qualquer tipo de atitude que vá contrário àquilo que a gente acredita como sendo algo positivo. E aí a gente costuma demonizar a pessoa, né? Como se ela fizesse parte do mal. Então aqui é o pessoal do bem e aqui é o pessoal do mal. Então essa dualidade que a nossa mente trabalha, quando tem essa categorização como bem e mal, é algo que realmente é subjetivo. Não tem como a gente reconhecer isso como um fato absoluto, o bem contra o mal. Porque essa dualidade natural que existe na natureza mesmo, né? Então tem o dia e a noite. Isso é o yin e yang, são complementares. Um apoia o outro, então tem um momento do dia, tem um momento da noite, e não é que eles são inimigos, cada um tem o seu momento e a gente flui dessa forma. Mas quando a gente categoriza algo como totalmente ruim e algo como totalmente bom, então a nossa mente já está se polarizando, como se a gente quisesse, não, o dia é muito bom, a noite é péssimo, eu quero que fique o dia o tempo todo. Então, quando a gente começa a ir para essa atitude extremista, então as coisas já começam a acontecer de forma equivocada. E a gente começa a produzir sofrimento, porque tudo tem a ver com aquilo que eu gosto ou desgosto. Então, é o meu referencial. Então, quando
eu quero determinar o meu referencial para os outros, para o universo, então eu estou fazendo minhas próprias leis que não funcionam de acordo com as leis do universo. Então nós no budismo aprendemos sobre o Dharma, que são as leis universais. E se eu tenho uma visão equivocada, se eu tenho uma mente presa na ignorância, eu formo a minha própria concepção de Dharma. Então não é o Dharma de Buda, é o meu próprio Dharma. Então as leis devem funcionar de acordo com aquilo que agrada a mim. Então é eu lutando contra a lei universal. Então quem vai sair perdendo? Certamente eu. Então, novamente aqui os critérios para amigos ou inimigos. A gente considera um fato objetivo quando alguma pessoa faz algo contra mim. Alguma pessoa que tem uma atitude violenta em relação a mim ou em relação às pessoas da minha família. Então, mexeu com o meu grupo aqui, então já é uma pessoa que é inimiga, porque faz parte do meu eu. Mesmo que seja os meus familiares, meus amigos, aqui existe uma crosta, né? Daqui para dentro é incluso como eu e meu. Então, uma pessoa que fere isso, então é taxada como uma pessoa inimiga. E aí você já coloca todas as qualidades negativas atreladas a esse rótulo na pessoa. Então, os rótulos não são uma coisinha mínima, porque são conceitos em torno daquele rótulo. Então as palavras são meras palavras, mas o conceito que a gente joga em cima das palavras, dos termos, está recheado de várias reações, vários conflitos emocionais associados àquilo. Então tem um peso muito grande, não é só uma palavra, é algo muito grande, tem uma questão emocional forte nisso. Mas essa pessoa que feriu a minha família, feriu alguém dos meus, pode ter sido um acaso. Não existe acaso, mas um evento assim isolado. Essa pessoa que eu classifico como uma pessoa prejudicial, totalmente negativa, essa pessoa tem a mãe, tem os filhos, e essa pessoa totalmente positiva para essas pessoas. Então, não dá para a gente classificar ela como absolutamente negativa. E pessoas dentro do meu círculo, esse é meu amigo, ele sempre faz coisas positivas para mim, para os meus familiares, mas de repente é uma pessoa totalmente intolerante em relação ao pessoal do outro grupo. E aí tem atitudes realmente violentas contra as pessoas do outro grupo. Se a gente fosse analisar pela atitude, a gente veria que é uma pessoa negativa. Mas, como faz parte do meu grupo, a gente releva, né? A gente consegue ser autocomplacente com as nossas próprias falhas e das pessoas que estão ao nosso entorno. Então, sempre que a gente comete uma falha, a gente consegue encontrar justificativas para aquilo, porque a gente sabe por que a gente fez. As pessoas que estão de fora veem, nossa, mas você fez isso, mas olhando do lado de lá é isso, uma coisa grande, mas do meu lado, não, eu só fiz isso, que aquela pessoa me deixou com raiva, eu fiz isso, mas não foi nada grave. Então a gente releva quando é do nosso grupo. Quando é do outro, e a pessoa tem a mesma atitude, aí você, nossa, aquela pessoa, isso. Então, essa classificação, ela é muito subjetiva, não tem como a gente classificar como algo absoluto, algo inerentemente bom, algo inerentemente mal, que as pessoas que estão aqui são tomadas pela força do mal, o corpo está lá, mas é um demônio que está naquele corpo. Então, parece brincadeira, mas a gente tem meio que essa concepção, e quando a gente vê o que está acontecendo, as pessoas têm essas ideias, como se a pessoa encarnasse o mal naquilo que ela é. E muitas vezes, por pequenas questões, coisas mínimas que você, como é uma questão que você tem forte dentro de você, uma questão não resolvida, uma questão que te afetou de alguma forma, e aquela pessoa
de alguma forma demonstra uma certa tendência a isso, então você já... Então você compactua com todo esse mal e tal, e aí você coloca lá. Bom, a gente faz isso o tempo todo mesmo sem perceber. Então é lógico que a gente deve ter uma certa precaução em relação a certos indivíduos que podem ser pessoas tóxicas, podem ser pessoas que vão nos fazer o mal. Não é porque não existe essa coisa de amizade, é tudo subjetivo, então tanto faz. Né? Então, tem uma pessoa que você sabe que é ladrão, é assassino, e eu convivo com ele normalmente. Não, assim, achar que pode ter uma convivência, dormir sossegado com a pessoa lá, achando que não vai ter nenhum problema. Então, a gente deve ter um olhar não otimista demais e não pessimista demais em relação às pessoas, tem que ser algo realista. Então não é que a gente vai condenar a pessoa por causa das atitudes, mesmo que sejam atitudes negativas, mas você, pela sua inteligência, pela observação de causa e efeito, você reconhece que as ações daquela pessoa são negativas, que elas podem te ferir, podem prejudicar outras pessoas. Então você deve ter uma certa distância, mas não algo com raiva, não aquela pessoa não presta, não. Eu respeito essa pessoa, tudo, mas de acordo com o comportamento dela, é algo que vai me afetar negativamente, então eu não sou besta, eu vou manter uma certa distância. Então, essa é a forma coerente da gente lidar com essas questões, né? Quando a gente vê como que tudo está cercado no eu, né? Então tem o eu, e aí tudo aquilo que a gente vai colocando tem a ver com o eu no centro. Então, a nossa vida, quando a gente vê aquilo que realmente é maléfico, aquilo que é realmente o nosso inimigo, não são as pessoas em si, mas sim aquilo que a nossa mente cria e que joga no exterior, né? Que projeta no exterior. Então, quando a gente classifica uma pessoa como uma pessoa ruim, e você for ver a fundo o que isso representa, esse ruim representa para você. Muitas vezes, de acordo com a cultura, algo pode ser considerado bom ou ruim. Coisas que são aceitáveis hoje, vocês veem na internet, né? Coisas que tinha na televisão nos anos 90, que passava na televisão assim abertamente, hoje em dia, nossa, se fosse hoje ia levar um processo muito grande. E se a gente for ver épocas mais anteriores, coisas que estão acontecendo hoje seriam inaceitáveis em outras épocas, em outras culturas, para outros povos, e vice-versa, né? É o que acontece no Extremo Oriente, que tem uma mentalidade muito diferente da nossa, a gente vê com, nossa, que coisa totalmente fora da realidade, né? Mas a pessoa desde o começo cresceu com um tipo de mentalidade diferente da nossa. Então não tem como a gente classificar o nosso jeito como certo, como absoluto, e o jeito do outro como não. Porque do outro lado a pessoa vai estar pensando a mesma coisa. Então, enquanto praticantes budistas, a gente deve reconhecer esse comportamento da nossa mente de ser muito centrado no eu. E de como isso é subjetivo, como isso é algo que a gente pode transformar. A gente pode ter assumir algumas coisas como positivas, outras como negativas, quando a gente é mais jovem, e depois mudar com o tempo, né? Então tudo isso é transitório. Essa linha que divide amigo, inimigo, o que é favorável, o que é desfavorável, não tem como você, não é algo rígido, algo fixo. Isso transita para lá, para cá, é uma linha móvel. E essa linha não é algo físico, não é algo absoluto, mas sim a nossa mente que está projetando, é a nossa mente que oscila para lá e para cá. Que quando a pessoa faz alguma coisa, a pessoa passa na rua, eu não conheço a pessoa, às vezes eu mudei para um lugar novo, não conheço ninguém. Aí eu vou formando a opinião a respeito de cada pessoa, né? Então um vizinho, eu cheguei lá, eu sou novo, mas o vizinho já mora lá há vários anos. Aí eu passo por ele,
Eu faço assim para ele ver, mas ele passou reto, nem me cumprimentou. Aí já tenho a primeira impressão dele. Que pessoa antipática. Aí na segunda vez, a pessoa também não olha, e aí depois eu vejo ele gritando com o filho dele, puta, que pessoa negativa, então deixa eu me afastar. Então já vou ter toda essa... assumir que ele é tudo isso, sendo que eu só conheci uma superfície muito rasa. Às vezes 3 contatos que eu tive com a pessoa e já formulei toda uma concepção a respeito dela. E é algo muito superficial. É uma pessoa que tem problemas como qualquer um de nós, e às vezes eu estou lá já há 5 anos morando no mesmo lugar, aí tem um vizinho novo, eu vou ter a mesma atitude sem perceber, né? Eu estou com a cabeça em outro lugar, passei, não cumprimentei, e aí a pessoa já acha que eu sou antipático e já vai ter uma ação negativa em relação a mim. E aí quando tiver uma festinha em casa, tá com mais uma musiquinha, já vai chamar o psiu. Se fosse o vizinho do outro lado, aquele é camarada, não tem problema, pode fazer barulho até mais alto, porque mora aqui do lado, não tem problema, é gente boa. Mas aquele lá... Então, a gente vai fazendo isso o tempo todo, né? Não só com pessoas, com outros seres vivos, né? Os cachorros, o nosso cachorro, tudo bem. Ele late, mas depois... O cachorro do vizinho que late, fica latindo, que coisa mais... Então já é o pacote todo, né? Então o cachorro, o vizinho, toda a família do vizinho, a mãe do vizinho, você já coloca todo mundo lá nos inimigos. Então a questão é como nós transformarmos isso. Porque a inimizade é o primeiro passo para a raiva, né? Então, quando a gente faz a prática do Metabhavana, a gente fala que eu esteja livre da inimizade, da raiva, do sofrimento e que eu esteja pleno de felicidade. Então, a inimizade é o primeiro passo quando a gente faz essa seleção daquelas pessoas sim e essas pessoas não. Essas pessoas sim e essas não. Você vai rotulando e vai classificando como pessoas afins, pessoas não afins. Então, esse é o primeiro passo. Depois que a gente classifica uma pessoa como uma pessoa não amiga, um intruso, um outro, a gente começa a desenvolver uma reação a isso, uma reação hostil. Então já começa uma certa agressividade crescer dentro disso. Então a gente começa já a ter uma atitude reativa que vai provocando várias consequências kármicas negativas a mim, ao meu redor. Então, se eu fico com raiva da pessoa, a pessoa, eu não gosto daquela pessoa, e toda vez que ela passa eu fico com raiva. E essa raiva ajuda em alguma coisa? Assim, para a pessoa que está lá, você está sentindo raiva, tanto faz para ela, né? Mas para você está sentindo aquilo, você está sofrendo. E às vezes, você está com raiva por causa daquela pessoa, aí teve que conviver com ela, fazer um trabalho em conjunto, sei lá, e você chega em casa, aí você vai revidar essa raiva nos seus. Então, além de não fazer nada para a pessoa que é seu inimigo, você ficou mal e os seus familiares ficaram mal por causa do quê? Da sua mente que tá presa a essa emoção negativa. Então, trabalhar a compaixão é algo fundamental, porque você vai dissolver essa crosta e essa reatividade. Então, a prática verdadeira é a prática da empatia, de você olhar para o outro e não ficar preso naquele rótulo que você colocou. Tira o rótulo, veja com maior proximidade, porque as pessoas inimigas, aquelas pessoas que a gente exclui, são aqueles que a gente colocou o rótulo na frente e você acha que por trás não tem mais nada. Então, tira o rótulo e veja o que tem lá por trás. Você vai ganhar proximidade, porque o que está por trás é a mesma coisa que está aqui. Uma pessoa que tem seus próprios conflitos, uma pessoa que, como eu, quer a felicidade, quer se livrar do sofrimento, que muitas vezes, devido às várias circunstâncias da vida, adotou um mecanismo comportamental que gera sofrimento para ela e para os outros sem que ela tenha consciência disso. Então, quando nós temos as pessoas
que tem as falhas mais leves, a gente às vezes até consegue compreender, mas tem as pessoas que têm grandes falhas, tem pessoas que a gente vê, não, aquilo lá não pode ter coisa boa atrás daquilo. Então, uma pessoa totalmente deplorável. Mas se você for ver, a pessoa nasceu como a gente, como uma criança, teve os pais e mães. Muitas vezes os pais e mães ofereceram condições adversas para as qualidades daquela pessoa aflorar. São muitas vezes pessoas, condições, as pessoas com quem ela conviveu, que foram alimentando as sementes negativas dela e não alimentando as sementes positivas. Mas aquela pessoa só quer a felicidade e quer se libertar do sofrimento. Aí o problema é o que ela considera que o que traz felicidade, o que traz sofrimento. Então, uma pessoa totalmente inconsciente dessa parte espiritual acha que tudo aquilo que é negativo, que ela não tem a percepção de que a questão do que é positivo ou negativo está dentro da mente dela. Ela acha que aquilo que ela considera como bom ou ruim é absoluto, então ela começa a agir de forma negativa e violenta com aquilo que for contrário. E na cabeça dela, ela está fazendo o bem e está se libertando do mal. Então isso é muito perigoso, a gente achar que a gente está do lado do bem, porque todo mundo acha isso. E as grandes guerras mundiais são fomentadas dessa forma. A pessoa acha que está do lado da verdade, daquilo que é absoluto, e o outro lado também, e aí todo mundo se degladia e o mundo sofre as consequências. Então, não é a questão da gente tentar consertar aquilo no exterior, mas a gente concretizar a mudança interna, né? Então, a prática budista envolve isso, você trabalhar a empatia, trabalhar a compaixão, para você transformar a forma como você lida com as pessoas adversas, situações adversas. Então, a sua resposta vai ser positiva, independente daquilo do exterior. Então, é como o lótus, que não se contamina com o lodo, com a sujeira, mas está sempre num estado de pureza, né? É lógico que esse é o estado ideal, né? E no dia a dia é difícil a gente realmente ter essa prática de uma forma natural, mas tudo depende realmente da prática. Pouco a pouco, em cada circunstância, você demonstrar essa determinação de praticar aquilo que é positivo. Então, vem da nossa consciência e de nós praticarmos isso. Eu trouxe um livro do Dalai Lama, onde ele expõe. Ele deu vários ensinamentos a respeito disso. São os 8 versos que transformam a mente. Esses versos, ele diz que pratica diariamente a leitura disso e tem a ver com esse trabalho da empatia, de como lidar positivamente frente às circunstâncias, não deixando a nossa mente ser contaminada com a negatividade. Então, o Dalai Lama pratica isso diariamente, lê isso como uma prática dele. Então, nós devemos fazer a tatuagem na nossa testa, né, para lembrar disso. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho de cada um deles e ver como isso se aplica na nossa vida. O primeiro deles: se eu me determinar a propiciar aos seres cientes a felicidade suprema, a eles que são muito mais que uma joia mágica que realiza os desejos, aprenderei a vê-los como meus imensamente amados. Então, é uma determinação de propiciar a todos os seres a felicidade suprema. Então, uma determinação interna de propiciar aos seres, os outros seres, a felicidade suprema. E esse trabalho de ajudar os outros como algo muito mais importante do que você achar uma joia mágica, né? Então essa é uma metáfora que ele utiliza. Esse verso não é do Dalai Lama, é de quase 1000 anos atrás. Mas a ideia é essa, como um talismã mágico
que realiza os desejos. Então, essas pessoas, fazer o bem para elas é muito melhor do que isso. Por quê? Esse talismã mágico ia realizar os meus desejos. Eu, uma só pessoa, enquanto se eu beneficiar outros seres, isso pode se multiplicar, pode ser milhares. Normalmente, quando a gente tem uma sorte muito grande, ou ganha na Mega Sena, ou recebe qualquer coisa que tem a ver com um sucesso muito grande, a gente centraliza isso no eu. Ah, agora eu vou fazer aquilo. Então, os meus desejos começam a aflorar. E, na verdade, quando a gente vai ver a lei de causa e efeito, muitas vezes esse ganho representa uma perda. Parece um ganho a curto prazo, nossa, eu vou fazer tudo aquilo que eu quero, mas a longo prazo você criou dependência de fatores externos, você criou mais apego, você se tornou internamente mais miserável ainda. Então, quando a gente aprende a reconhecer os outros, aprenderei a vê-los como meus imensamente amados. As pessoas, você se determinar a aprender a enxergar os pontos positivos nos outros seres, a fazer o bem para esses outros seres. Então, esse é um ganho verdadeiro. É um ganho não restrito ao ego, é uma coisa que amplia, que tira essa couraça do ego e faz um eu mais verdadeiro aflorar, ao invés desse pequeno eu que quer só que as coisas girem em torno dos seus próprios desejos egoístas. Número 2. Aprenderei a, sempre que me juntar aos outros, ver-me como o menor entre todos. E nas verdadeiras profundezas do meu coração, eu os considerarei respeitosamente como supremos. Então, no convívio com os outros, eu vou me ver como o menor dentro de todos. E eu vou considerar os outros como supremos. Então, agora eu lanço para vocês. Como vocês entendem isso? Eu vou me colocar como pequeno, como baixar minha autoestima. Não, vocês todos são melhores do que eu. Não, então... Isso. Então, esse treinamento de humildade é algo que karmicamente vai ser positivo para mim. Porque o meu ego diminuindo, tem alguma coisa que cresce, que é a compreensão, a conduta verdadeira, algo que traz um benefício muito maior, né? Então, o nosso eu egóico ficando menor, o nosso eu verdadeiro, nosso eu interdependente ficando maior. Então, quando eu aprendo a respeitar a necessidade dos outros, e a minha eu deixo em segundo plano, na verdade, as minhas reais necessidades, que tem a ver com a busca da felicidade real e me libertar do sofrimento, isso está ganhando espaço. Porque é no convívio com os outros, é nesse estreitamento com os seres que eu vou ganhando realmente os benefícios que são reais, aquilo que vai me trazer um real contentamento, a real felicidade, as causas da felicidade, não uma felicidade disfarçada de um momentâneo. Tá? Então não é me rebaixar e ficar sofrendo, vou sofrer e só vou fazer as coisas para os outros, não tem a ver com isso. Que eu aprenda em todas as ações a examinar a minha mente, para que tão logo surja uma emoção perturbadora, que traga a mim ou outro algum perigo, eu a enfrente com firmeza, afastando-a. Então, eu vou aprender a examinar a minha mente e detectar as emoções negativas que surgem, e perceber que essa emoção negativa, ela é destrutiva, ela é autodestrutiva, destrói e também afeta, vai reverberando ao meu redor. Então, é como uma bomba, né? A gente sente raiva, você vai descontando o seu comportamento físico, mental e verbal, vai ter a característica da raiva. A nossa mente fica distorcida através da raiva, você começa a ver pontos negativos, as suas ações impulsivas vão sendo violentas e você muitas vezes nem percebe. As consequências destrutivas desse tipo de padrão de emoção negativa são desastrosos. Então, quando a gente aprende a reconhecer isso, você já detecta o perigo logo no começo, muitas vezes a gente vai deixando, né? Alguma coisa me deixou com raiva, em vez de eu
Não, eu alimento. É assim, aquela pessoa é isso, fez aquilo. Se tem outras pessoas para conversar, você fala mais ainda e você vai alimentando aquilo. E você não está percebendo que no nível não físico é uma bola de energia que você está aumentando, aumentando e está potencializando isso. Você está aumentando a raiva no universo. Né? Então você está sendo um agente da raiva, um agente da destruição e você acha que está só extravasando um descontentamento. Então essa é a forma da gente ser autocomplacente com a gente mesmo e com os outros. Se a pessoa estiver tendo essa explosão de raiva, aí você vai, nossa, aquela pessoa. Então a gente reconhecer o perigo da nossa mente quando ela está afetada pelas emoções negativas. Nossas visões são distorcidas e as nossas ações elas vão ter esse padrão negativo também. Podem perguntar, falar se tiverem. Aprenderei a ter carinho por aqueles de má índole, pelos atormentados por grandes erros e dores, como se tivesse encontrado o mais raro e precioso dos tesouros. Então as pessoas de má índole, pessoas que eu considero negativas, pessoas que fazem os outros sofrer, eu vou tratar elas como se eu tivesse encontrado um grande tesouro. O que é isso? Faz algum sentido isso? As pessoas que eu quero ter distância, essas aqui, os piores da caixinha das pessoas negativas. Eu vou considerar elas como um tesouro precioso. É porque ela te dá mais chance de você desenvolver. É porque com elas eu vou aprender, eu vou raciocinar melhor e entender um pouco mais a vida. Eu acho que elas que são meus mestres e vão me ensinar. Sim. Porque as pessoas boas, a gente está sempre na mesma energia. Tá? E essas pessoas más, a gente tem a oportunidade de crescer. Vendo a maldade e a bondade é uma questão de ponto de vista, né? Sim. Então a gente tem a oportunidade de crescer mais com essas pessoas. Então, logo que a gente considera que quem está aqui e quem está aqui fomos nós que colocamos, não são as pessoas que nasceram e já foram para a caixa dos inimigos ou dos amigos. Não, a nossa mente que classificou como lá ou aqui. Esse é o primeiro ponto, que é a nossa mente que faz isso. Então, a gente faz isso não através da nossa natureza búdica, não é o Buda em nós que classifica as pessoas lá ou aqui, é a nossa mente ignorante, que tem os desejos e tem as aversões, que tem a cobiça e que tem o ódio. Então, quando as pessoas apresentam um elemento que para mim é algo totalmente aversivo, então você condena aquela pessoa e coloca lá. Então, para você reconhecer aquilo que você está fazendo, é preciso ter essas pessoas para você trabalhar o seu interior. Se tivesse todo mundo aqui, todos Budas, todos Bodhisattvas, né? Então eles ensinam sobre a compaixão e você entende conceitualmente o que é compaixão. Você vai conseguir desenvolver a compaixão através do Buda, através do Bodhisattva, através da Messen Tzu? Por exemplo, assim, uma determinada pessoa mata o seu filho ou sua filha, você vai encarar trabalhar para encarar essa pessoa como um tesouro para você, essa pessoa que matou. Então, vamos chegar lá gradualmente, que você já foi no ponto extremo, né? Bom, primeiro considerando que se só houver pessoas nessa caixinha, não tem como a gente desenvolver a compaixão, o amor benevolente, quer dizer, o amor sim, né? Mas a compaixão que tem a ver com você perceber o sofrimento e fazer alguma coisa para superar o sofrimento, ajudar outros seres, se todo mundo está aqui, como que você vai praticar tolerância, paciência, a você paciente com Bodhisattva Koin? Ela não vai fazer nada para tirar minha paciência.
Não tem como. Então, como a nossa mente, através da ignorância, coloca algumas pessoas lá ou aqui, são essas pessoas que desenvolvem, que me trazem algo que eu classifico como negativo, é que eu vou ter que aprender a desenvolver a tolerância, a paciência, a ver o meu comportamento em relação a elas, desenvolver uma atitude positiva, receber algo negativo e retribuir com algo positivo para me desenvolver. Para a pessoa lá, tanto faz você estar com raiva ou você está achando aquilo o máximo, né? Mas para você faz toda a diferença, aquilo que você sente no seu interior. Então, desenvolver tolerância, paciência, compaixão é algo que vai repercutir no seu bem-estar e nas pessoas com quem você convive. Então, são pessoas necessárias. Então, eles são como grandes mestres, são os mestres que vão nos ensinar na prática como aplicar isso, como aplicar a tolerância, a paciência e as várias paramitas. Bom, aí o caso extremo. As pessoas que fazem algo efetivo contra nós, contra as pessoas da nossa família. Bom, primeiramente, a gente reconhecer que o que ele fez afetou o meu, né, a minha família. Se fosse outra pessoa, eu não ia ficar sentindo tão dessa forma. Ok, ia ser um assassino, mas tá cheio no mundo, né? Mas quando afetou a minha família, os meus, a gente tem que ver, primeira coisa, o nosso ego, né? O eu e o meu. Então, o eu, esse eu egóico, é algo que é fruto da ignorância. Então, esse é o ponto que a gente deve lidar, né? Que aquilo que afetou, aquilo que está em jogo, nesse caso que você está sentindo uma reatividade muito intensa, é porque afetou o eu. E aí você vai trabalhando esse desapego do eu através das práticas, a meditação, o cultivo da sabedoria e todos os estudos, né? Então, a prática é lidar com as pessoas e estudar, se aprofundar a introspecção para você ir abandonando esse apego ao eu. E quando a gente começa a ver o nosso inimigo com esses olhos de que o problema não é o indivíduo em si, mas da mesma forma que nós, ele tem ignorância, tem desejo e tem aversão. Ele tem cobiça, tem ódio muito forte. Nós temos, mas o nosso é moderado. Naquela pessoa está aflorado, tanto que ela pode cometer muitos deslizes, muitos erros, pode até matar pessoas. Mas o problema, tirando os rótulos, tirando toda essa negatividade, o que sobra? Um ser que quer a felicidade e quer se libertar do sofrimento. Através dos meios mais inconcebíveis, mais bizarros, mas no fundo é uma pessoa que quer a felicidade e quer se libertar do sofrimento. Então, se a gente quiser realmente achar um culpado por tudo aquilo, a gente não pode culpar a pessoa. Porque nem ela sabe o que ela está fazendo. Quando você fala para a pessoa, agora eu vi a sua real face, agora você demonstrou quem você é. Nossa, a gente pratica a vida toda, vidas e mais vidas para se reconhecer e você, por causa de um ato, de alguma falha, você já sabe quem é aquela pessoa, já sabe profundamente qual é a essência dela. Não, nós somos... A pessoa também é vítima da negatividade criada por ela. Então, a gente quer combater isso, quer revidar, a gente quer fazer o papel do karma, da lei kármica, né? A consequência vai vir naturalmente por causa que aquilo que ela emitiu vai receber. A gente quer acelerar esse processo kármico, é natural. A gente quer que a pessoa pague por aquilo que é... Bom, e lógico que uma pessoa que cria malefícios para as pessoas, então nós temos que estabelecer as nossas leis para afastar essas pessoas do nosso convívio, por compaixão, não por raiva. Ah, mete esse desgraçado lá na cadeia. Não devia ter falado essa palavra no tempo, mas só um exemplo, né? Mas você condenar aquela pessoa de uma forma assim raivosa, odiosa, não é dessa forma. É você ver, movido pela compaixão, para você não ferir mais seres,
fique preso, fique afastado da sociedade, porque você não está ajudando, por compaixão a gente toma essa atitude. Bom, e muitas vezes vai demorar vidas para a pessoa conseguir aprender alguma coisa. Pode ser que nessa vida não tenha mais jeito, mas não somos nós que devemos afirmar isso, né? A lei kármica está aqui, ela dá abertura para a gente agir e lidar com as consequências, mas as consequências não vêm imediatamente. Muitas vezes sim, outras vezes não. Porém, nós estamos abaixo da lei, nós não estamos acima da lei. Então, adianta nós queremos fazer o papel do karma. Então, vai ser natural que uma pessoa que haja de uma forma negativa contra nós, que a gente tenha essa raiva, mas tudo isso ainda porque a gente está preso nos 3 venenos. A ignorância, o desejo excessivo, que é a cobiça, e a aversão excessiva, que é o ódio e a raiva. Vai ser... Se aconteceu isso, se a pessoa chegou e matou o seu filho, alguma coisa assim, a gente não deve achar que isso aconteceu de um modo espontâneo e que foi uma falha na matrix do universo. Não, as coisas acontecem de acordo com causas e condições. Se aconteceu, porque você tem que lidar com esse tipo de situação. Aprender a lidar de uma forma positiva. Se você responder a isso de uma forma negativa, você vai estar se atolando no karma negativo. Suas respostas vão ser mais negativas. Então a gente começa a mudar o nosso comportamento. Ter compaixão por aquele que faz mal contra você, contra a sua família. Então, essa é a forma mais extrema de você desenvolver isso, mas é o que tem que ser feito, né? Parece muito idealista, né? Tem gente que, eu já vi um documentário de uma mulher que teve os filhos, né? Tinha sido assassinada pelo tipo. Só ele ajudou o assassino na cadeia. E depois ele se transformou em outra pessoa. É raríssimo, mas acho que é um bom caminho. Sim. Tem histórias nos sutras que chega uma pessoa bem para insultar o Buda, para fazer algo negativo em relação àqueles, e de acordo com a resposta compassiva do Buda, de não condenar aquela pessoa, a pessoa se transforma também pelo exemplo dele. Se a pessoa falasse, não, você não devia fazer isso, ia ser mais fogo, mais palha na fogueira da pessoa, para ela agir mais impulsivamente. Mas quando ela dá uma resposta, você dá uma resposta que ela não está esperando, uma resposta compassiva que ela não se sente aqui, ela se sente como se estivesse aqui. Nossa, mas eu fiz tudo isso, essa pessoa ainda tem essa consideração comigo, ela muda a percepção. Não, é meio que você tira o chão da pessoa, a realidade dela parece que as coisas começam a não fazer mais sentido. Então, essa é uma forma de você ajudar a pessoa a se libertar da ignorância. Acho que tem que tomar cuidado para não se superior à pessoa também. Porque tudo aquilo que a pessoa também está dentro da gente, de alguma forma, ele também é capaz de fazer aquilo. Sabe? É uma questão de compaixão, não de sou superior a você moralmente. Não. Te ensina. Não, é simplesmente pela nossa própria resposta. Não é pelo que os outros vão considerar, nada disso, né? Porque conhecendo a lei de causa e efeito, você se sente bem sendo inclusivo, você sabe que quando você reconhece que as pessoas são vítimas da sua própria negatividade, então se você for achar o culpado, não culpe a pessoa, culpe os venenos, culpe o egoísmo, o egocentrismo, que todos nós somos infectados por isso, e algumas pessoas estão mais presas a isso, então são pessoas dignas da nossa compaixão. Pessoas que só conseguem criar malefícios, só conseguem ter atitudes violentas, são as pessoas que mais precisam de compaixão. Aí continuando. Se alguém a quem a inveja transtorna me maltratar com injúria e calúnia, que eu aprenda a tomar sobre mim toda a perda e lhe oferte a vitória.
Então, se uma pessoa me maltrata, se ela tem inveja de eu estar crescendo, de eu estar prosperando, e ela começa a me maltratar, me insultar, falar mal de mim pelas costas, então, que eu aprenda, então não é algo que é natural de nós, né? A gente tem que aprender isso, que eu aprenda a tomar sobre mim toda perda e lhe oferte a vitória. Por quê? A pessoa que está querendo puxar meu tapete, tomar o meu lugar, né? Esse ganho é um ganho de curto prazo. Tá bom, fica com isso então. Vai te fazer bem? Ok. Eu não vou brigar por isso, não vou me desgastar, não vou criar sofrimento interno por causa disso. Então a gente tem uma visão não mundana, uma visão mais espiritual. Então fique com isso, ok, isso tem muito valor para você, para mim o que tem mais valor é a minha paz interna, é praticar compaixão. Então que essa oportunidade sirva para eu poder me desapegar daquilo que eu estava almejando, pode ficar para você. A riqueza interna que você está criando com essa atitude, com certeza vai ser muito maior do que aquilo que você está perdendo no nível material. Para a nossa mente é uma atitude muito maluca, né? Você está perdendo, você vai ser trouxa de estar deixando a pessoa tomar seu lugar, mas no nível interno, esse é um ganho maior. Se a pessoa chegou e tomou aquilo, não foi uma coisa do acaso. Condições kármicas fizeram com que isso se sucedesse. A sua resposta é isso, é como se o universo estivesse olhando agora. O que você vai fazer em relação a isso? Então, essa resposta positiva é algo transformador que vai criar um ganho real. Número 6. Quando aquele a quem, cheio de esperança, eu fiz o bem, me retribuir com o mal, sem razão me ferindo, aprenderei a ver nele meu excelente guia espiritual. Então, tem a ver com você ver como professor aquela pessoa que retribui com o mal. Eu coloquei aquela imagenzinha do Facebook, né? Uma florzinha na mão e uma faca na outra, né? Então você dá uma flor para uma pessoa, ela te devolve qualquer coisa negativa. Então quando isso acontecer, você vai todo cheio de boa vontade oferecer para as pessoas, mas aí quando você começa a ver a artimanha do seu ego, você faz aquilo esperando que venha uma coisa na mesma medida. Você quer que a pessoa retribua pelo menos com obrigado, né? Não, mas aí você dá a flor, ela te devolve só o espinho. Então, aqui, com esses olhos entendendo causa e efeito, ok, isso aconteceu, o que eu vou fazer agora? Então, você vai ver a outra pessoa como um guia espiritual. Ele está te mostrando primeiro a sua expectativa, a sua esperança, você fez alguma coisa esperando outra coisa em volta. Então essa expectativa tem tudo a ver com o nosso ego. É uma atitude autocentrada. Se fosse realmente uma generosidade, né, que é a primeira das paramitas, generosidade e doação, você não ia ficar tanto na expectativa. Eu doei, a pessoa faz o que ela quiser com aquilo. Se a pessoa me retribuir com mal, se ela fizer qualquer outra coisa, falar mal de mim pelas costas depois da atitude positiva que eu tive, isso é com ela, não é comigo. A atitude positiva eu tomei. Que pena que a pessoa tomou uma atitude negativa, mas isso faz parte do karma dela, não do meu. Número 7. Resumindo, aprenderei a ofertar a todos, sem exceção, direta e indiretamente, a mais completa solidariedade e felicidade, respeitosamente assumindo todos os males e sofrimentos de minhas mães. Então, eu aprenderei a ofertar a todos, sem exceção, por meios diretos ou indiretos. Muitas vezes eu faço uma coisa diretamente para a pessoa que eu sei que eu estou fazendo o bem, mas a gente pode ser muito seletivo, né? Eu faço isso para aquela pessoa que eu tenho amizade, né, que faz parte dos meus, e para o outro não faço. Então, de uma forma indireta também, quando eu faço, por exemplo, ajudo a limpar o templo, ações de voluntários, né, você não sabe quem que vai utilizar. Tem pessoas que têm mais afinidade, tem outras que você tem menos, mas todos vão se beneficiar igualmente quando você faz alguma melhoria
assim, geral, né? Então, quando você faz sem olhar para quem você está beneficiando, isso gera uma qualidade de doação maior do que se você estiver fazendo uma doação que seja restrita para aquela pessoa do seu círculo, né? Então, vou fazer isso de uma forma direta e indireta, com solidariedade e felicidade. Então, você vai assumir os males e sofrimentos de minhas mães. No budismo, quando a gente fala dos nossos vários renascimentos, existe a possibilidade de cada um de vocês, em alguma vida passada, ter sido minha mãe. Então, se eu começar... Essa é uma forma hábil de você lidar com as pessoas. Porque quando você acha que não tem nenhum vínculo entre as pessoas, aí você tem essas preferências. Mas quando você assume que cada pessoa pode ter um vínculo, talvez de vidas passadas, de repente você está fazendo algo com uma pessoa, nossa, mas se você descobrir que ela foi uma mãe sua numa vida passada, nossa, estou fazendo isso com a minha própria mãe. Então você já vai ter uma atitude diferente. Então quando eu começo e eu aprendo a observar cada pessoa como minha mãe, então essa é uma atitude realmente de maior apreço, você sente maior essa proximidade e consegue praticar empatia, compaixão de uma forma melhor, né? Então, se sua mãe está velhinha, não consegue ir na padaria, você faz as coisas para ela. Então você começa a fazer as coisas para as pessoas de uma forma mais espontânea, simplesmente para fazer o bem para essas pessoas. A gente costuma ser meio mesquinho, né? Essa pessoa não fez nada para mim, por que eu vou fazer isso para ela? Então, quando você aprende a ver dessa forma, então a sua atitude muda. E você, com certeza, vai ser beneficiado. E o último dos versos: aprenderei a conservar essas práticas todas, intocadas pelas máculas das 8 concepções mundanas. Compreendendo que todos os fenômenos são ilusórios, ficarei livre dos grilhões do apego. Então, todas essas práticas de fazer coisas positivas, praticar generosidade, auxiliar os outros seres, eu vou fazer com que todas essas ações sejam intocadas pelas máculas das 8 concepções mundanas, que isso tem a ver com o quê? Desejar elogios e rejeitar as críticas, desejar prazer e rejeitar a dor, desejar o ganho e rejeitar a perda, desejar a fama e rejeitar o anonimato. Então tem tudo a ver com aquilo que envaidece o nosso ego, aquilo que traz contentamento para o nosso ego. As ações positivas, se o nosso ego estiver muito envolvido, ele vai começar a se sentir, eu sou o máximo, olha só como eu sou generoso, como auxiliei aquela pessoa. Você vai crescendo, crescendo, crescendo. Então eu vou fazer todas essas ações, mas deixar tudo isso intocado pelo meu ego. Eu não vou começar a crescer, gerar vaidade, gerar orgulho, porque isso vai ser mais um veneno que vai... É como tirando a luz daquilo que eu estou gerando, né? Eu estou abrindo os caminhos para essa luz resplandecer, mas no momento que eu começo a ficar envaidecido, orgulhoso, já começo a bloquear tudo isso, né? Então, compreendendo que todos os fenômenos são ilusórios, ficarei livre dos grilhões do apego. Então, os elogios, a fama, tudo isso é ilusório, nada disso tem consistência. No momento que eu aprender a enxergar as coisas dessa forma, como algo ilusório, algo criado pela minha mente, então eu vou ficar livre desses grilhões ou dessas prisões. Então, Dalai Lama lê isso todo dia para ele próprio treinar. Porque a gente, como é impactante algumas frases, né? Parece algo impraticável, que é muito lá para cima, mas pouco a pouco a gente vai praticando isso, um pouquinho que seja, percebendo, pelo menos quando você está tendo os deslizes, procurar acertar um pouquinho mais do que errar, pouco a pouco você vai praticando isso, então a sua prática vai ganhando força. E quando a gente tem uma prática diária nesse sentido, uma prática de gratidão, prática de estender
o amor benevolente, né? Então, a gente vai fazendo com que a essência, aquilo que a gente tem de mais interno, que é uma bondade básica, querer a felicidade, querer se libertar do sofrimento, isso vai ganhando uma expressão mais pura. Porque se sua mente estiver iludida, você ainda vai achar que você vai estar criando felicidade e se libertando do sofrimento, eliminando aquelas pessoas que não prestam, manipulando as coisas para que sejam do jeito que você quer. Então eu estou produzindo bem, estou sendo uma pessoa benevolente, né? E você está preso à ignorância. Então a gente aprender a ver essa subjetividade e começar a colocar em prática dessa forma, a criar harmonia, né? Então procurar enxergar o outro, se colocar no lugar do outro, olhar do ponto de vista dele. Nossa, isso faz tanto sentido para mim, mas como que para aquela pessoa não faz sentido, não está servindo para ela daquela forma. Vou me colocar no lugar dela para ver como que ela entende a situação. E às vezes eu posso aprender mais com ela, de repente é um ponto de vista que eu não tinha reparado e faz de repente mais sentido do que a minha visão. Então, praticar a gratidão, fazer as coisas de uma forma a praticar a generosidade, independente de quem quer que seja. Isso faz com que a gente separe menos os potes, né, entre amigos e inimigos, mas a gente vai estar indo contra um mecanismo instintivo nosso. Porque o nosso próprio corpo já faz isso, já vai selecionando positivo, negativo, né? Então a gente tem que ser superior aos nossos instintos. Então, nosso sistema imunológico, por exemplo, reconhece aquilo que faz parte do eu e aquilo que é não eu. Os organismos intrusos que entraram aqui no meu corpo, veio daqui e entrou no meu corpo. Aí o seu sistema imunológico detecta aquilo como algo não eu. Não, você não faz parte do meu grupo. Então, vem toda a galera para eliminar isso. Então, esse é um mecanismo instintivo nosso. O nosso corpo já tem essa questão de amizade e inimizade, né? E isso é para o nosso próprio bem-estar. Mas quando a gente pensa de um modo integral, a gente tem que ver as coisas de uma outra perspectiva. Não só daquilo que é positivo ou negativo para mim, porque você sabe que o que está em jogo é o seu ego. E o ego é uma criação mental. Posso fazer uma pergunta? Pode. Quando essas pessoas que a gente acha que nos fazem mal da como é que a gente reconhece que ela está fazendo mal? É porque esse mal já está dentro da gente? Por isso que a gente reconhece? Bom, a gente pode sentir de várias formas. É o sofrimento, né? A gente sente o sofrimento. Mas é porque a gente já tem esse sofrimento dentro da gente. Como é que a gente reconhece que o outro está fazendo mal, uma maldade? Bom, é um modo subjetivo, né? Porque quando a gente sofre devido aos nossos apegos e simplesmente por a gente ter um corpo, por a gente ter uma identidade, já existe um sofrimento. Tudo aquilo que afeta, que vai contra o meu desejo, já é algo que propicia um sofrimento. Então, se tem uma pessoa que faz algo que não é do meu agrado, isso já causa um sofrimento. Mas se eu colocar o rótulo, essa pessoa fez algo contra mim, não, ele, o eu, então você está distinguindo de uma forma que não é mais um fato em si. Já tem todo esse conteúdo emocional sendo projetado. Então, tem o nível mais inofensivo de você perceber que aquela pessoa tem uma opinião contrária à sua e fez alguma coisa que você não gosta e você está se sentindo mal, mas deixa. Mas aí tem atos mais violentos, né? Eu reagir com essa pessoa, ela vai mal ou mal. Uhum. Então eu tenho que trabalhar o que vai estar dentro de mim para não reagir com mal, para reagir com benevolência. Sim. É isso? Uhum. Então você
independente da ação da pessoa positiva ou negativa, você não vai reagir àquela aparência ou aqueles rótulos que você projetou naquela pessoa, ou assumindo quais são as intenções daquela pessoa a fazer isso contra você. Muitas vezes as pessoas agem de uma forma ofensiva e você detecta que aquilo é ofensivo, mas para outra pessoa não é. Então, a gente vai reconhecendo isso, essa subjetividade, mas tem casos claros que existe a intenção negativa da outra pessoa e você detecta isso também. E nesses casos, então, você pratica a compaixão porque você sabe que a pessoa está sendo vítima da sua própria negatividade. O culpado não é aquilo que está em essência lá. Não é o Buda daquela pessoa que fez isso, mas é totalmente a ignorância que ela está presa. Então é a forma como a gente vai compreendendo a nós mesmos e aos outros. Eu vou me libertar do meu eu autocentrado, do meu apego ao eu, mas eu vou aprender a ver o outro também como um não eu. E perceber que no fundo todos nós estamos integrados. Quando a gente pega uma visão ampla, panorâmica, assim, que vai além da nossa existência, você começa a ver as interconexões kármicas, você vê então que as coisas acontecem por causa das condições passadas. E que aquela pessoa que hoje está manifestando uma maldade, em outra época poderia ser uma pessoa muito positiva, e você que hoje está se sentindo todo ferido, outra época você criou muita maldade. Então é uma visão menos restrita a essa vida. Então se a pessoa é budista, tem essa concepção e consegue praticar compaixão nesse nível, né? Então eu proponho que a gente faça agora uma pequena prática de apreciação, né? De uma gratidão em relação às outras pessoas. Ok? Então vamos ficar numa postura mais alinhada. Primeiramente, reconhecendo que nós mesmos somos indivíduos com qualidades positivas e qualidades negativas, com sementes de bem-estar, sementes de mal-estar. Nós podemos ajudar os outros seres, podemos criar harmonia, mas também temos o potencial destrutivo, capaz de gerar violência para nós mesmos e para os outros. Por trás dessas qualidades positivas ou negativas que podem se desenvolver de acordo com as circunstâncias, nós olhamos mais a fundo e reconhecemos que, no fundo, todas as nossas ações visam buscar a felicidade, visa livrar-nos do sofrimento. Se nós estamos respirando, é porque nós queremos um pouquinho de felicidade. Se nós nos acomodamos no assento, é porque nós queremos nos libertar do sofrimento. Todas as nossas ações têm essa motivação básica. Porque, em essência, nós temos essa bondade básica. E assim como nós, todos os seres querem a felicidade, querem se libertar do sofrimento. Vamos mentalizar os nossos pais, aqueles responsáveis por nós estarmos aqui, que nos deram a vida. São seres que querem felicidade
e que querem se libertar do sofrimento. Os nossos pais de outras existências, a mesma coisa. Nós sentimos gratidão por estarmos vivos e por termos recebido a dádiva da vida através deles. E não somente agradecemos, mas também queremos retribuir o favor de ter nos criado, de ter nos amparado. E se os nossos pais não estão presentes hoje, nós podemos fazer isso em relação aos outros seres. As pessoas que têm filhos podem praticar essa generosidade, retribuir o amor recebido dos pais para os filhos. Nós praticamos a gratidão com os nossos professores, aqueles que nos instruíram, que nos deram cultura, ajudaram a nos formar. Nós fazemos a aspiração de que eles tenham a felicidade, que estejam livres do sofrimento. E da mesma forma que nós recebemos essas dádivas dos professores, dos nossos mestres, nós, se tivermos alguns alunos, outras pessoas mais jovens que a gente possa instruir, da mesma forma a gente toma essa atitude de retribuir com amorosidade. As pessoas que tomaram conta de nós, podem ser médicos, psicólogos, mestres espirituais, que diante do nosso sofrimento possibilitaram que a gente tivesse algum alívio do sofrimento, que puderam nos amparar. Nós agradecemos mentalmente e procuramos retribuir essa generosidade também com as outras pessoas necessitadas que nós podemos ajudar. Tomamos um momento para apreciar e agradecer aos nossos irmãos, nossos amigos, nossos colegas, as pessoas com quem a gente tem um convívio mais próximo, com quem a gente pode compartilhar pensamentos, afetos. Pessoas essenciais na nossa vida. E fazemos o voto de retribuir-lhes com aquilo que é positivo, com uma amizade verdadeira, aprendendo a ouvir, aprendendo a falar aquilo que é positivo, que vai ajudar e não prejudicar. Procurando diminuir a fala ofensiva, a fala que alimenta a raiva, e assumindo o compromisso de potencializar a fala positiva, a fala libertadora, a fala compassiva. Praticamos agora a gratidão com as pessoas que indiretamente nos auxiliaram. As pessoas que abriram a cadeira onde vocês estão sentados, as pessoas que construíram essas cadeiras, as pessoas que ajudaram a construir o templo, as pessoas que fazem a manutenção do templo, as pessoas que produziram as roupas que vocês estão vestindo,
Uma infinidade de pessoas participaram disso e nós estamos sendo beneficiados. Não vamos tomar isso como algo garantido. As pessoas fizeram isso para beneficiar a nós. Então, nós nos sentimos gratos. E mesmo que sejam pessoas distantes com quem a gente não possa ter contato, muitas vezes, a gente retribui essa generosidade, sendo também generoso com aqueles que a gente não conhece. Minimamente, quando nós arrumamos aquilo que desarrumamos, quando a gente limpa aquilo que a gente suja, e não nos contentarmos simplesmente com isso, mas fazemos mais do que aquilo que é uma obrigação. Atos espontâneos de generosidade, de auxílio autônomo. Assumimos esse compromisso de auxiliar todos os seres sem discriminação, sem preferências. E por último, agradecemos aqueles que são mais difíceis de lidar, as pessoas que nós consideramos inimigos, pessoas que podem ter nos ofendido, pessoas em quem nós notamos intenções de prejudicar. Vamos assumir que essas pessoas também querem a felicidade, querem se libertar do sofrimento. São pessoas que estão presas à negatividade. Em primeiro lugar, nós agradecemos a pessoa por nos oferecer a oportunidade de praticar a tolerância, a paciência e a compaixão. Vamos tomar a existência dessas pessoas como uma oportunidade rara para a gente desenvolver esses atributos internos: paciência, tolerância, compaixão. Desenvolvendo esses atributos num nível superior. É muito fácil nós termos paciência e tolerância com aqueles que são próximos a nós. E essas pessoas oferecem os maiores desafios, as pessoas que são aqueles que consideramos inimigos. Tirando esse rótulo que a gente coloca, nos assumimos como pessoas próximas a nós, pessoas da mesma natureza, pessoas que, como nós, têm os seus problemas existenciais e fazemos o voto de que essa pessoa ou essas pessoas tenham a felicidade e as causas da felicidade, que estejam livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Ok. Bom, então encerramos por aqui. Espero que tenha conseguido passar essa mensagem de que a gente deve olhar para nós mesmos e não ficar jogando esses rótulos no exterior, achando que as pessoas em si sejam essencialmente boas ou ruins, que as pessoas por si mesmas tenham essa qualidade de algo que é realmente bom, algo que é totalmente ruim, uma pessoa que não tem mais jeito, essa pessoa sim, esse sim, você idolatrar. Então não, é a gente praticar a equanimidade, procurar
olhar a todos como seres sencientes, seres que querem a felicidade e que, por conta de ainda estarem presas aos 3 venenos, como nós, podem praticar atos que causam sofrimento. Então, tudo deve partir de nós, não esperar que os outros ajam positivo e só depois que eles começarem a agir, então eu ajo para a gente ficar equilibrado. Esse nível, essa mentalidade de justiça não corresponde às coisas como são. Somente quando a gente mudar a nossa atitude, então realmente as coisas externas podem se modificar. Então a gente tem essa tendência de querer fazer as coisas, ou então pegando o aspecto político, de achar que mudando o governo, que mudando as coisas externas, agora as coisas vão melhorar, mas enquanto não mudar internamente, enquanto não houver esse equilíbrio entre a mudança externa e a mudança interna, as coisas ainda vão continuar acontecendo da mesma forma, porque tudo é o resultado kármico. Então deve haver um equilíbrio, a mudança interna com a mudança externa. E no momento que você muda, não é que o exterior vai mudar automaticamente. Pode ser que nessa existência ainda você não consiga perceber grandes mudanças externas, mas tudo parte do interior. Esse movimento interno vai ampliando com mais pessoas. Então não tentar modificar as pessoas, mas espalhar a mensagem através dos atos, Então essas práticas que a gente faz como agradecimento, como prática do amor benevolente, que é algo que você não está fazendo externamente, mas na sua mente é o primeiro ponto, é a partir de onde isso se espalha. Tudo começa na mente, depois reproduzido pela fala e depois pelas ações corporais. E isso vai aumentando pouco a pouco. Bom, então, Namo Pho.